João 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha que texto interessante, que texto tremendo. No contexto sociocultural daquela época, os judeus não se davam bem com os samaritanos. E era interessante isso, porque os samaritanos, eles habitavam no meio do território de Israel.
E apesar dos próprios samaritanos se considerarem povo de Deus, se considerarem descendentes de Jacó, os judeus não o consideravam como tal. E por um outro lado, também os samaritanos desdenhavam dos judeus, também não consideravam um povo judeu. Se você se lembrar da geografia daquela época, da Israel ali do primeiro século, a nação de Israel era dividida em 3 grandes subdivisões. Mas ao sul ficava a região da Judéia, nessa região que ficava a cidade de Jerusalém. No meio do território ficava a sub-região de Samaria, a região dos samaritanos, e mais ao norte ficava a região da Galileia, aonde ficava o mar da Galileia. E era importante isso, porque de acordo com o povo judeu, de acordo com o Antigo Testamento, no qual os judeus acreditavam, haviam 3 grandes festas, na qual o povo de Israel, independente de onde eles habitavam, eles precisavam se deslocar a Jerusalém, porque eles criam que Jerusalém estava o templo ali de Jerusalém, aonde era o centro da fé. Era ali que eles deviam ir para adorar ao Senhor. Era ali que eles deviam ir para entregar as suas ofertas, os seus sacrifícios. Era ali que eles deviam ir para pedir perdão dos seus pecados. Era ali que era o centro da sua adoração. Se nós olharmos esse costume, esse mandamento que havia para o povo de Israel com a ótica do Novo Testamento, nós sabemos que o templo do Antigo Testamento era uma representação do Cristo que viria. O próprio Cristo fez essa representação, quando ele vira para os discípulos, olhando para o templo, e diz assim: destrua o templo, porque ele será reconstruído em 3 dias. Muitos ficaram assustados, porque era uma grande construção, uma construção suntuosa, que humanamente falando não poderia ser construída em 3 dias. Mas aí o texto conclui dizendo que Jesus não estava falando sobre um prédio feito por mãos humanas, ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Se o templo era o centro da fé no Antigo Testamento, com a visão do Novo Testamento para nós, Jesus é o centro da nossa fé. É através dele que nós nos achegamos ao Pai, é através dele que nós adoramos em espírito e em verdade, porque ele é a própria verdade. É através dele que temos perdão dos nossos pecados, é através dele que podemos nos entregar e ofertar a Deus o Pai. Jesus é o centro da nossa fé, como o templo era o centro da fé ali no Antigo Testamento. Mas os samaritanos não criam assim. A razão aí para essa divisão entre judeus e samaritanos vinha de centenas de anos atrás, quando o povo judeu retornou ali do exílio, e o povo que se fixou ali na região ali de Samaria, segundo os judeus, era um povo meio mestiço, que se assimilou, ou se juntou ali com as nações na qual eles foram exilados, se ajuntou com as nações gentias e pagãs que habitavam ali na região, e que tinham algumas crenças diferentes do povo judeu. Eles não criam, por exemplo, em todo o Antigo Testamento, como o judeu ali cria. Eles criam só no Pentateuco. Talvez por isso que eles não tinham toda a revelação do que seria o Messias. Jesus é bem claro em dizer: vocês não conhecem a verdade, porque se você estudar o Antigo Testamento, o Messias viria da nação dos judeus, do povo judeu, do povo escolhido. Por causa dessas diferenças, os judeus consideravam os samaritanos um povo diferente, um povo impuro. E por isso eles não se associavam com o povo samaritano. Quanto mais conversar, quanto mais compartilhar da mesma água, do mesmo cântaro, Jesus ali ele estaria quebrando uma série de paradigmas e preconceitos para aquela sociedade. Não só os judeus não se davam bem com os samaritanos,
Mas os samaritanos, por sua vez, também não se davam bem com os judeus. Segundo os historiadores, os samaritanos não recebiam os judeus nas suas casas. Por exemplo, se um judeu tivesse precisando ali de uma hospedagem para pernoitar, nenhum samaritano receberia na sua casa. Por isso que quando um judeu precisasse passar ali pela região de Samaria, que ficava no meio do território de Israel, ele não passava por Samaria. Era comum, por exemplo, um judeu galileu vir a Jerusalém, que ficava na Judéia, mas não passar pelo caminho mais rápido, que seria pela região dos samaritanos. Ele passaria lá pela região do Jordão, ele daria uma volta, acumulando 1 a 2 dias a mais de viagem, só para não passar por Samaria. Porque judeu não se dava bem com samaritano, e samaritano não se dava bem com judeu. É importante você entender esse contexto, porque João 4, verso 4, quebra tudo isso. Era comum galileus virem até a Judéia, e quem estava na Judéia ir até a Galileia, mas evitavam passar por Samaria. Havia preconceitos, havia uma série de coisas que tanto um quanto o outro evitava. Mas no verso 4, Jesus vem e o texto coloca assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Não porque ele não tinha outra opção, muito pelo contrário, ele tinha outra opção, como toda a sociedade judaica usava essa outra opção. O era necessário não era porque ele não tinha outra opção, era porque ele tinha um propósito. Jesus, ele quis passar por Samaria porque ele tinha um propósito. Lendo o texto, nós vemos que Jesus foi ali para encontrar com aquela mulher que não conhecia o Senhor, que era considerada impura, tanto para judeus quanto para samaritanos. No diálogo dela com Jesus, nós vemos que ela já tinha tido 5 casamentos. Eu estava lendo um comentarista bíblico que dizia que naquela sociedade, tanto de judeus quanto de samaritanos, era aceitável no máximo que a mulher se casasse mais uma vez, estourando pela 3ª vez. 5ª vez seria um repúdio social total, ainda que ela teria ou tinha se tornado viúva. Aquela mulher estava vivendo marginalizada pela sociedade. Isso é evidenciado no fato que ela foi ali no tanque ali de Jacó buscar água ao meio-dia. Numa região de clima desértico, era comum que as mulheres fossem nas primeiras horas da manhã ou no final do dia, quando não tinha tanto sol. Ela ia ali ao meio-dia ou na 6ª hora do dia, como eles contavam as horas naquele momento, para evitar as outras pessoas, para evitar ali o julgamento alheio, para se esconder e continuar sendo marginalizada. Uma mulher que não conhecia Jesus, e nós aprendemos no texto que Jesus vai de propósito ali em Samaria para encontrar com aquela mulher, numa região que os judeus evitavam. E se os samaritanos eram um povo impuro, beber água dos samaritanos, pedir água para aquela mulher, tornaria Jesus também impuro. Ele estava correndo um risco social. Mas Jesus amou tanto aquela mulher que ele correu o risco. Mesmo sem ela o conhecer, Jesus foi ao encontro dela. Essa história é a história de todos nós. Porque mesmo antes de termos ciência que precisássemos do amor de Deus, que precisávamos do amor de Deus, Deus nos amou. Há 2000 anos atrás, Deus te amou de tal maneira, Ele viu você, e por isso Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Ele corria sérios riscos, porque amor corre riscos. Ele corria o risco de você dizer não. Ele corria o risco do sacrifício dele por você ser em vão.
mas Ele te amou tanto que Ele considerou que valia a pena morrer por você, que valeria a pena se entregar por você, que valeria a pena escolher você. E Ele veio ao nosso encontro. Interessante que Jesus começa a dialogar com aquela mulher, e aprendemos tantas lições aqui no texto. Judeu não conversava com samaritano, e naquele contexto sociocultural, um rabi como Jesus jamais conversaria com outra mulher em público, que não fosse a sua esposa, a sua mulher. E Jesus não só estava conversando com uma samaritana, com um samaritano, ele também estava conversando com uma mulher. Não uma mulher normal para aquela sociedade, uma mulher marginalizada por sua própria sociedade, uma mulher também considerada impura, que estava amaziada de uma sexta pessoa, já tinha tido 5 maridos. Pensa na ótica dos discípulos. Judeus tinham sido criados ali na lei, tinham sido criados ali no judaísmo, tinham sido ensinados, doutrinados a evitar Samaria, a evitar os samaritanos, a não conversar com aquele povo impuro. Eles decidem seguir a Jesus depois que Jesus os chama, e porque eles seguiam a Jesus, eles são conduzidos por aquele lugar que eles evitavam durante toda a sua vida. Eles enfrentam aquela circunstância extremamente desconfortável, que eles foram ensinados a evitar a todo custo. A Bíblia fala que não só isso, o texto mostra que eles vão até a cidade dos samaritanos procurar comida, algo extremamente ali, até repugnante ali para um judeu de carteirinha, daquele contexto sociocultural. E nesse meio tempo, Jesus senta ali e começa a conversar com aquela mulher, dá lições tremendas para aquela mulher. E a Bíblia fala que quando os discípulos voltam, eles voltam numa hora muito especial. Primeiro, eles quando voltam, não bastasse estar ali no meio de samaritanos, não bastasse procurar alimento ali no meio da cidade dos samaritanos, eles olham para o rabi, eles olham para Jesus e vê ele sentado conversando com uma mulher samaritana, algo extremamente incomum, chocante até para eles, de acordo com os seus preconceitos. Mas quando eles veem toda aquela situação desconfortável, eles se deparam com Jesus falando pela primeira vez a seguinte frase: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. A mulher estava falando para Jesus que quando o Messias viesse, o Messias lhe revelaria tudo, o ensinariam tudo, o que deveria ser ensinado. E naquela hora Jesus diz a ela, pela primeira vez que Jesus revela, ele não revelou isso, ele não tinha revelado isso até então no meio do povo judeu. Segundo os estudiosos, seria porque os samaritanos tinham uma perspectiva um pouco diferente do que seria o Messias. Eles não tinham um entendimento completo. Enquanto os judeus criam que o Messias seria um libertador, os samaritanos acreditavam que o Messias seria talvez um rabi, um mestre, que ensinaria alguns princípios. Talvez seja por isso que Jesus teve tranquilidade ali para se revelar. Mas a lição que eu tiro disso é a ótica dos discípulos, que no meio de uma situação extremamente desconfortável e até chocante, no meio de uma situação difícil, eles chegam e veem Jesus falar pela primeira vez: eu sou o Messias. No meio do calor do problema, que eles veem o Senhor revelando a sua identidade. No meio do olho do furacão, que eles veem Deus revelando quem Ele é. E nós aprendemos e nós vemos esse modo de agir do Senhor em várias outras circunstâncias da palavra de Deus.
É no meio do problema que o nosso Deus se revela quem é. É no meio do problema, é no meio do desconforto, é no meio de Samaria, é no olho do furacão que Deus vai revelar para você e através de você que só Ele é Deus, que Ele é o teu Salvador, que Ele é quem te guarda, que Ele é quem te sara, que Ele tem um propósito para você e os seus planos não podem ser frustrados. A Bíblia fala que os discípulos estavam no meio daquela tempestade, pensando que iam sucumbir ali no meio do mar, pensando que era o fim. Na hora mais difícil da noite, a Bíblia fala que Jesus vem ao encontro deles, andando por sobre as águas, e eles veem aquela situação e não entendem direito do que se tratava, pensam que Jesus era algo ruim, que era um fantasma, e de repente Jesus revela-se a eles. Jesus diz assim: não tema, sou eu, não tenham medo. É no meio do problema que Jesus vai revelar para você, que Jesus vai revelar para a sua família, que Ele tem o controle sobre a tempestade, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o soberano Deus, e o seu agir ninguém pode impedir, que só o Senhor é Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha ardente por Nabucodonosor. A fornalha ardia tanto que os soldados que levaram os 3 servos do Senhor para se queimar ali, eles morreram queimados. E a Bíblia fala que Nabucodonosor, o rei, ele fica inquieto durante uma noite inteira, que ele não queria lançar os 3 ali. E ele vai de manhã lá para conferir como que estavam os 3, ou se os 3 de fato tinham morrido. Não sei o que passava na mente de Nabucodonosor. E de repente, quando ele chega lá, ele percebe que haviam pessoas na fornalha, vivas na fornalha. Só que ele percebeu que não eram mais 3, mas agora eram 4, andando livremente ali na fornalha, sem se queimarem. E ele percebeu que a 4ª pessoa era diferente, ela tinha uma aparência de glória, ela tinha uma aparência diferente. Ele diz que ele tinha um aspecto de filho de Deus. Foi no meio da fornalha que Jesus revelou para Sadraque, Mesaque e Abidnego que eles não estavam sozinhos. É no meio dessa fornalha que você está passando que o Espírito Santo vai mostrar para você que sempre esteve do seu lado, que não saiu de perto de você, que é por você e jamais contra você. Ele não só vai mostrar para você, mas vai mostrar também para aqueles que estão te perseguindo, vai mostrar também para os seus familiares, vai mostrar para todos que estão à sua volta, que tem o 4º homem do seu lado, que o Filho de Deus está com você, é por você, em nome de Jesus. É no meio da fornalha que Ele se revela. Revela para você, revela para as pessoas que estão à sua volta, que Ele é o Messias prometido para a sua vida, que Ele é o teu Salvador, que Ele que cuida de você.